Lewis Hamilton finalmente venceu pela Ferrari. Foram 945 dias desde a última vitória. E ele conseguiu num dia em que o líder do campeonato abandonou a 6 voltas do fim. Grande Prêmio da Catalunha, 14 de junho de 2026. Hamilton cruza a linha em primeiro, 19 segundos à frente de George Russell, que recuperou a segunda posição sem precisar ultrapassar ninguém. Pois é, às vezes a Fórmula 1 parece escrever roteiro melhor que Hollywood. Mas o que ninguém viu foi o detalhe que tornou isso possível. Uma aposta de 3 paradas que a Ferrari fez e a Mercedes, com todo o histórico, simplesmente ignorou. Para entender o tamanho do que aconteceu, você precisa voltar para o grid. Russell na pole por 64 milésimos de vantagem sobre Hamilton. O britânico da Mercedes vinha de um fim de semana turbulento em Mônaco, onde deixou 68 pontos de desvantagem para o companheiro. Antonelli largou em terceiro. Primeira vez na temporada que não saía da primeira fila. Leclerc, o outro piloto da Ferrari, largou só em décimo depois de bater na Q3. E Fernando Alonso, em casa, largou do pit lane. Aston Martin trocou o sistema híbrido do carro depois de um problema detectado nos treinos. 7 abandonos oficiais no total. Mas só 2 nomes realmente importavam para a história dessa corrida. E nenhum deles era o espanhol. O que muita gente esquece é que Barcelona é uma pista traiçoeira para quem subestima a degradação de pneu. No ano passado, a corrida teve 3 vencedores diferentes nas 3 primeiras etapas. Um sinal de que o equilíbrio da temporada 2026 estava longe de definido. Antonelli chegou como líder folgado, com 68 pontos de frente. Hamilton vinha pressionado, com 2 anos sem sentir o gosto da vitória. O palco estava montado. A largada foi limpa. Russell segurou Hamilton, Antonelli ficou em terceiro. Nada de anormal até aqui. Mas aí a Ferrari fez a aposta que definiu a corrida. 3 paradas. Enquanto a Mercedes foi de 2 stops, que é a estratégia tradicional na Catalunha desde que o asfalto foi recapeado em 2021, Hamilton meteu um ritmo alucinante entre o segundo e o terceiro pit. Segundo a The Race, o britânico conseguiu um delta de mais de 1 segundo por volta nos stints intermediários. Uma diferença absurda para a Fórmula 1 moderna, onde todo mundo anda num décimo. O truque: pneus macios. A Ferrari colocou jogo novo de soft na última parada enquanto a Mercedes manteve Russell com pneus médios gastos. No meio da corrida, enquanto Hamilton abria vantagem na frente, Antonelli alcançou Russell e começou a apertar. E aí a corrida virou do avesso. A Mercedes tinha 2 carros no topo. Parecia controlar o resultado. Mas o dado que a Mercedes ignorou, segundo a Fórmula 1 oficial, era que a Ferrari tinha um carro mais rápido em reta. E Hamilton, naquelas condições, estava intocável. A Aston Martin, aliás, viveu um dia para esquecer. 2 abandonos em casa. Alonso largou do pit lane e durou só 12 voltas antes de um problema na unidade de potência forçar a parada. Lance Stroll rodou sozinho na curva 9, sem contato com ninguém. A equipe que investiu pesado no orçamento de 2026 saiu de Barcelona zerada. A temperatura do asfalto passou dos 50 graus Celsius ao longo da tarde. Um dado que a Fórmula 1 oficial registrou como a mais alta da temporada até agora. E isso mudou completamente o comportamento dos pneus. A Ferrari leu isso melhor que qualquer equipe no grid. Com 5 voltas para o fim, Antonelli ultrapassou Russell na curva 1. Uma ultrapassagem limpa, corajosa. O tipo de movimento que faz você lembrar por que a Mercedes apostou tudo nele. E parecia que o italiano ia para cima de Hamilton. Pois é. 2 voltas depois, o motor do Mercedes de Antonelli morreu. Literalmente. Um som doentio, como descreveu a The Race. O carro parou na pista na curva 10, safety car virtual acionado, e Hamilton aproveitou para fazer o terceiro pit sem perder a liderança. Não foi sorte, foi execução. A Ferrari chamou o carro no momento exato, enquanto a Mercedes ficou sem reação com o abandono do próprio líder do campeonato. Charles Leclerc também abandonou nos boxes minutos depois. O monegasco teve um problema hidráulico, segundo a Ferrari. Então a escuderia perdeu um carro, mas ganhou a corrida. Irônico, a equipe que virou piada por estratégias bizarras nos últimos anos acertou em cheio no dia mais importante desde a chegada de Hamilton. A Mercedes, em contraste, cometeu o erro de calculista que paga caro na Fórmula 1 moderna. Confiou demais na simulação. De acordo com a The Race, os engenheiros da Mercedes projetaram que o pneu médio aguentaria 42 voltas. Aguentou 39. Quando a borracha caiu, Russell perdeu 6 décimos por volta em relação a Hamilton. E sem safety car para ajudar, a diferença só cresceu. O dado que ninguém cravou nos relatórios, mas que a Fórmula 1 oficial confirmou nos dados de telemetria. O carro de Russell estava 3 quilos mais pesado na volta 38 por conta de uma estratégia de combustível mais conservadora.
3 quilos que fizeram diferença. Mas a história que ninguém contou não é sobre a vitória de Hamilton. É sobre o que essa corrida revelou do campeonato. Foram 66 voltas. Hamilton venceu com 19 segundos de vantagem sobre Russell. Uma diferença enorme para a Fórmula 1 moderna, onde normalmente você vê margens de 2 ou 3 segundos. Norris completou o primeiro pódio 100% britânico desde 1968. Antonelli abandonou na volta 62. E mesmo assim levou uma penalidade pós-corrida de 5 segundos por exceder limites de pista. O líder do campeonato viu a vantagem cair de 68 pontos para 41 sobre Hamilton, que agora é vice-líder. A temperatura de pista passou dos 50 graus, e isso favoreceu pneus macios. A estratégia de 3 stops da Ferrari foi decisiva, sim, mas o que ninguém comentou foi que a Mercedes teve o carro mais rápido no sábado e perdeu no domingo porque subestimou a degradação. Espera, não é bem assim. A Mercedes sabia. A The Race reportou que a equipe calculou a degradação e achou que o pneu médio aguentava. Erraram por 3 voltas. 3 voltas que custaram o campeonato. Ou melhor, 3 voltas que expuseram uma falha cultural na Mercedes. A equipe que dominou a era híbrida de 2014 a 2021 sempre teve margem para errar. Agora, não tem mais. O carro de 2026 é competitivo, mas não é dominante. E nesse novo equilíbrio, um erro de simulação vira abandono. Vira derrota. Vira um líder de campeonato vendo o motor morrer na curva 10, sem entender por quê. A Fórmula 1 oficial registrou que foi a primeira quebra de motor da Mercedes em corrida desde o Grande Prêmio da Austrália de 2024. Uma confiabilidade que era motivo de orgulho. E que escolheu o pior momento para falhar. E isso é só metade do que ninguém te contou. Toda semana eu volto com um caso desses. O calendário da Fórmula 1 não para. Antonelli chega na próxima etapa com 41 pontos de vantagem. Ainda é líder, mas a margem encolheu quase pela metade. Lembra quando todo mundo achou que o campeonato estava decidido em Mônaco? Pois é. 2 corridas depois, a história virou. Hamilton tem 2 anos de espera e agora a Ferrari sabe que o pacote funciona. Não é mais teste. É briga real. O campeonato de pilotos, que parecia resolvido, virou uma disputa de verdade. E mais importante, o que essa corrida mostrou é que na Fórmula 1 de 2026, estratégia ganha corrida tanto quanto o motor. A Mercedes sai da Catalunha com a primeira derrota no domingo em 2026 e sai sabendo que o próprio carro traiu o próprio piloto. Isso muda como você vê o resto da temporada. Não é coincidência. Desde a última vitória de Hamilton, em 2024, a Ferrari se reestruturou inteira. Esse resultado é a prova de que deu certo. E tem um detalhe que passou batido nos comentários da imprensa internacional. A Ferrari escolheu manter o desenvolvimento do carro focado em curvas de alta velocidade. Justamente o ponto fraco de Barcelona, o SF26. Chegou na Catalunha com um novo assoalho, aprovado por Leclerc nos treinos de sexta. Enquanto a Mercedes já apontava o motor para o próximo ano, a Ferrari gastou fichas no presente. Acertou. A diferença de 19 segundos não foi sorte. Foi um pacote completo de carro, estratégia, piloto e timing, que raramente se vê tão alinhado. A diferença de 19 segundos, o motor quebrado a 6 voltas do fim, a vantagem que derreteu de 68 para 41 pontos. Tudo isso num Grande Prêmio que começou com Hamilton em segundo no grid. E o detalhe da penalidade de 5 segundos, que Antonelli levou mesmo depois de abandonar, porque os comissários aplicam a regra independente do resultado. Manda nos comentários. Hamilton na Ferrari é candidato ao título esse ano, ou foi só um dia perfeito num calendário de 24 corridas? Se gostou, clique em inscrever. Toda semana tem um Express novo às 18 horas. E o próximo já vem. Será que a Aston Martin consegue salvar a temporada depois de 2 abandonos em casa ou a crise é maior do que parece?